Bem-vindos a esta análise. Pensa com a gente. Como é possível pulverizar um campo inteiro com o defensivo super potente e no dia seguinte a ameaça sumiu, mas a plantação continua lá, crescendo firme e forte? Olha, não é mágica, tá? É pura engenharia natural e tecnológica trabalhando juntas. Hoje, a nossa missão é desvendar esses complexos mecanismos biológicos, químicos e ambientais que fazem a seletividade dos herbicidas acontecer. É literalmente um escudo invisível protegendo as lavouras pelo mundo afora. Então fica a grande pergunta: como o herbicida destrói a planta daninha, mas poupa a cultura? Vamos mergulhar de cabeça nesse mistério biológico que é a grande sacada do manejo moderno na agricultura. A ideia de lançar um produto no campo e ele agir como uma arma inteligente, sabendo exatamente quem é amigo e quem é inimigo, é simplesmente fascinante. A gente está falando de um feito incrível da evolução somado à inovação de ponta. Tudo baseado em diferenças microscópicas entre, digamos, um pé de soja ou de milho e aquela erva daninha que está ali tentando roubar os nutrientes do solo. Para organizar a nossa jornada de hoje, vamos seguir este roteiro rápido. Primeiro, vamos entender o conceito de seletividade. Depois, a gente passa para os 3 tipos de seletividade, seguidos pelos fatores da planta e do ambiente. Em seguida, vamos dar um zoom microscópico no metabolismo celular, falando de P450 e GST. E para fechar com chave de ouro, vamos ver casos práticos reais e o uso de safeners. Começando pela seção 1, o conceito de seletividade, que é a grande fundação do manejo químico. O ponto crucial aqui é que a seletividade nunca é um escudo absoluto e impenetrável. Na verdade, trata-se da resposta diferencial de várias espécies a um mesmo herbicida, ou seja, é uma tolerância relativa incrivelmente bem calibrada, baseada em interações específicas. Sabe aquela máxima de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? É bem por aí. O que dizima uma planta daninha a 100 gramas por hectare pode ser tranquilamente metabolizado pela cultura de interesse a 500 gramas. É tudo uma questão de limiares bioquímicos ditando quem sobrevive e quem não. Avançando para a seção 2, vamos explorar os 3 pilares que constroem essa resistência: a seletividade genuína, a adquirida e a toponômica. O que é muito legal de observar nesta classificação é como a sobrevivência da planta opera por caminhos totalmente diferentes. A seletividade genuína é quando a planta usa a própria força da natureza, sua anatomia e seu metabolismo para quebrar a toxina sozinha. A adquirida entra em cena quando tem o dedo da biotecnologia programando geneticamente a resistência diretamente na semente. E a toponômica? Bom, essa não tem a ver com metabolismo celular, não. É puro posicionamento, seja no espaço ou no tempo, que cria uma barreira física e impede que a planta encoste na substância letal. E olhando o contraste entre as vantagens evolutivas puras e as intervenções tecnológicas modernas, a gente percebe o quanto o campo avançou. Na seletividade genuína, as defesas naturais dão conta do recado. Já na adquirida, a biotecnologia leva as coisas para outro patamar. A gente sai de métodos já conhecidos de inserção de genes, usando a bactéria Agrobacterium ou a biobalística, e chega no ápice da ciência moderna com a edição genética usando CRISPR. É a capacidade de reescrever partes do DNA com uma precisão cirúrgica, fazendo com que a cultura simplesmente ignore a presença do herbicida. É a união fantástica da botânica com a alta tecnologia. Indo agora para a seção 3, vamos entender os fatores da planta e do ambiente. Afinal, o que realmente dita a sobrevivência lá no campo? A anatomia física pode literalmente ser a diferença entre a vida e a morte em um ambiente agrícola. Um excelente exemplo disso é a seletividade toponômica em ação através da profundidade das raízes. Imagine o seguinte cenário. Quando aplicamos um herbicida pré-emergente, ele cria uma espécie de manta tóxica logo nos primeiros centímetros do solo. Culturas perenes com raízes profundas, como pomares de frutas ou a cana-de-açúcar, buscam água muito abaixo dessa linha de perigo, ficando totalmente protegidas. Enquanto isso, as plantas daninhas que tentam germinar com aquelas raízes curtinhas na superfície absorvem todo o impacto do defensivo. Mas, além de onde a raiz está, o sucesso da operação depende de uma sintonia fina entre a planta e o clima. A idade da planta, por exemplo, é super determinante. Plantas muito jovens ainda não desenvolveram aquela cutícula espessa de cera, então elas agem como esponjas hipervulneráveis. O solo também manda muito. Solos com bastante argila ou matéria orgânica funcionam como filtros que seguram as moléculas químicas. E o clima rege o ritmo disso tudo. Existe uma janela térmica ideal ali entre 12 e 35 graus Celsius. Fora dessa faixa, em temperaturas extremas, os motores da planta travam. A planta daninha deixa de absorver o herbicida e escapa, enquanto a cultura comercial congela sua capacidade de desintoxicação e pode acabar sofrendo danos sérios.
Passando para a seção 4, vamos falar do metabolismo celular focado no P400 e no GST. Bem-vindos à instalação de desintoxicação da planta. Dando um zoom microscópico, a gente descobre uma verdadeira instalação de gerenciamento de materiais perigosos operando dentro das células, dividida em 3 fases altamente orquestradas. Passo 1. As enzimas citocromo P450 entram como patrulheiras e encontram a molécula tóxica e realizam sua oxidação ou hidrólise. Basicamente, elas marcam o invasor. Passo 2. Entra a enzima GST, a glutationa S-transferase. Ela pega essa molécula recém-marcada e conjuga com a glutationa, colocando a toxina num container molecular e neutralizando o perigo de vez. Finalmente, no passo 3, esse complexo, agora pesado e totalmente inofensivo, é bombeado e trancado em segurança num vacúolo da célula. É um verdadeiro cofre de onde essa toxina nunca mais saia. Chegando na nossa última etapa, seção 5, casos práticos e safeners. Vamos ancorar toda essa bioquímica na realidade da roça. O milho oferece um exemplo fantástico de como essas engrenagens funcionam sob pressões diferentes. Quando o milho encara um herbicida clássico como a atrazina, que inibe a fotossíntese, ele tira de letra. Por quê? Porque ele tem níveis absurdos e naturais da enzima GST, promovendo aquela conjugação super rápida e desarmando a atrazina. Agora, quando a gente troca o alvo para o nicosulfuron, que paralisa o crescimento inibindo a enzima ALS, a dinâmica muda inteiramente. Aqui a tolerância não é uma garantia absoluta da espécie. Vai depender pesadamente da força genética daquele híbrido específico de milho e do estágio exato de desenvolvimento no momento da aplicação. E quando a cultura não tem essa equipe de resposta tão rápida pronta para entrar em ação, é aí que os safeners entram, trazendo um salto fenomenal para a formulação agrícola. Eles são moléculas protetoras, colocadas diretamente na embalagem do herbicida, agindo quase como uma vacina bioquímica. Assim que eles entram em contato com a cultura, disparam um gatilho que faz a atividade das enzimas P450 e GST explodir na planta. Isso inunda o sistema interno com agentes de desintoxicação instantes antes que o herbicida possa causar qualquer estrago. É literalmente a ciência providenciando guarda-costas microscópicos para as nossas lavouras. Para concluir a nossa análise de hoje, deixamos aqui uma provocação essencial. A natureza segue seu curso implacável e as plantas daninhas continuam evoluindo para driblar essas defesas. Em contrapartida, a engenharia genética, impulsionada por ferramentas revolucionárias como o CRISPR, não para de expandir os horizontes de proteção. A gente vive uma verdadeira corrida armamentista silenciosa. Como será que a próxima geração da agricultura vai redefinir os limites da sobrevivência? A biologia evolutiva vai manter a liderança ou as inovações tecnológicas vão ditar as regras permanentemente? Entender essas engrenagens celulares nunca foi tão indispensável para o futuro da nossa produção de alimentos. Continuem com a gente acompanhando os próximos capítulos dessa fascinante disputa entre a química e a biologia.